Olá, é um prazer estar contigo hoje, participando do Pensar Contabilidade. Eu sou Lorena Pinho, uma professora apaixonada, uma líder humanizada, uma contadora disruptiva. Costumo dizer que eu sou uma otimista, que ajuda a desenvolver pessoas e seus negócios. Hoje teremos o prazer de falar sobre contabilidade com significado, um assunto que eu gosto muito, estudo bastante e espero que você compartilhe deste momento e dessas ideias comigo. Vamos lá? Qual é a nossa agenda de hoje? Nós vamos falar primeiro do que é ter significado, depois vamos para o contexto geral de negócios, negócios com significado. Vamos falar da contabilidade com significado, dessa tríade que sustenta o negócio contábil. E para começar, duas reflexões. Como explicar que alguns negócios conseguem resultados acima das expectativas? Por que muitas empresas conseguem maior fidelização de clientes e colaboradores? Vocês já começaram a analisar o motivo pelo qual algumas empresas se destacam mais do que outras? Certamente elas se comunicam de uma maneira que consegue tocar as pessoas, diferente da forma como as demais empresas fazem. Falam daquilo que acreditam, sobre pessoas, gerar valor, sobre coisas incríveis que inspiram as pessoas. A maioria das empresas sabe bem o que elas fazem, algumas sabem como elas fazem, mas somente uma pequena parcela das empresas sabem o porquê elas fazem. E é aí que está a grande diferença. O que é ter significado então, Lorena? Quando eu falo ter significado, eu vou para um sentido mais amplo. É ter aquela conexão com algo maior do que nós. É dar um sentido às coisas. E isso faz toda a diferença. Pois é algo que gera valor, que faz você se sentir bem consigo mesmo, que você pode compartilhar com outras pessoas, que faz sentido, porque você está buscando algo maior do que você, algo que de fato tenha significado. A gente pode encontrar um significado em um relacionamento, em um trabalho, em uma viagem, em um sentimento. Então, isso é ter significado. Significado é mais importante do que o que, é mais importante do que o como. As coisas passam a ser válidas e mais legítimas, desde que tenham o significado. Então, entenda e compreenda isso daí. Nesse contexto, a gente pode falar também dos negócios com significado. Sim, existem sim negócios com significado. A empresa tem que gerar um significado para os stakeholders, ou seja, para as partes que se relacionam com ela. Quando o negócio gera um verdadeiro valor para as pessoas, abre espaço para que outros se envolvam no seu propósito. O negócio tem que ir além da lucratividade do retorno financeiro. Ela tem que, de fato, agregar, gerar valor, ter significado para as pessoas que se relacionam com este negócio. Vamos pelo conceito de empresa. A empresa é uma unidade econômica social idealizada por empresários visando a produção, circulação de bens e prestação de serviços a serem consumidos pelos clientes, integrada pelos colaboradores e pelos elementos materiais e técnicos. Eu gosto muito desse conceito de empresa, porque a partir daí a gente vai começar a ver o todo do negócio. O que a gente observa? A gente observa os 3 P's dentro de uma empresa, dentro de um negócio. Os produtos, os processos e as pessoas. Esses 3 elementos, eles estão interrelacionados e precisa ter uma sintonia, uma harmonia para que o negócio realmente funcione. No nosso bate-papo de hoje, a gente vai focar no último elemento, as pessoas. E ao focar nas pessoas, a gente volta àquele conceito de empresa, em que ali eu destaco o papel das 3 pessoas que se relacionam diretamente com o negócio. Vocês se recordam? Vamos lá? Primeiro, empresários, colaboradores e clientes. Entender o papel das pessoas no negócio e as suas relações, bem como alinhar as suas expectativas e necessidades, é descobrir parte do caminho para o sucesso de uma empresa. Porque isso possibilita um ganho coletivo, adicionar valor à marca, uma vez que as pessoas passam a comprar os produtos e serviços condizentes com as suas crenças e seus valores. Então, entenda o papel das pessoas, as suas necessidades dentro do contexto, dentro da empresa. E aí, você já trilhou já deu o primeiro passo para o sucesso de um negócio.
Quando eu falo negócios com significado, eu quero dizer que é aquela empresa que possui uma maneira diferenciada de se relacionar com seus colaboradores, seus clientes, o governo e a sociedade. Ela busca satisfazer os interesses dos stakeholders, ou seja, as partes relacionadas com a empresa. Essas empresas são éticas, têm o respeito da sociedade, são admiradas pelos clientes e pelo mercado. Bem como também tratam seus colaboradores com equidade, respeito e justiça. Buscam uma maneira de se conectar com os clientes para tornar a vida deles melhor e procuram inovações que provoquem impacto social e ambiental para melhorar o meio que estão inseridas. Então, essas empresas com significado, esse negócio com significado, perpassa por isso aí. Ou seja, vai além de simplesmente visar o lucro e o retorno financeiro. Se importa verdadeiramente com as pessoas com quem elas se relacionam, principalmente os empresários, os clientes e os colaboradores. Uma forma de você descobrir este significado é descobrindo o seu porquê. Simon Sinek, ele montou o ciclo de ouro, também conhecido como ciclo dourado, onde as empresas elas têm que partir do seu porquê, depois ir para o como e só por último o quê. O porquê você faz o que você faz, qual é o seu propósito, quais são as suas crenças. Depois, como você faz o que você faz, são os processos. E o que é o que você faz, quais são esses resultados. Você se recorda que eu disse que a maioria das empresas sabem o que elas fazem. Algumas sabem como, mas somente uma pequena parcela sabe bem o seu porquê. Quando você descobre o seu porquê, você começa a entender e inclusive estimular, motivar as pessoas com quem você trabalha. Começar pelo porquê do negócio ajuda a deixar as pessoas mais inspiradas e elas seguem não porque precisam de você ou do seu negócio, mas porque elas querem, porque elas comungam do mesmo objetivo. E na contabilidade? E na contabilidade, a gente tem como encontrar esse porquê, tem como inspirar as pessoas, já que alguns consideram um trabalho tão técnico? Vamos descobrir? Eu vi essa frase circulando nas redes sociais há um tempinho atrás. Isso me chamou, me despertou muita atenção. Não sei se vocês também viram. Que o contador é alguém que resolve problemas que ninguém imaginava ter de uma maneira que ninguém entende. Pense comigo. Você acha que explicar a contabilidade desta maneira, você consegue dar significado, gerar valor, sensibilizar o seu cliente? Você acha que o seu cliente ele se interessa em saber que ele tem um problema que ele nem sequer imaginava? Que ele não faz ideia de como resolver e que ele também não entende? Não, gente. Então a gente tem que começar a tirar e mudar o nosso pensamento, desviar o foco disso daqui. Isso daqui não é contabilidade. A contabilidade que a gente passa para o nosso cliente é uma contabilidade que consegue agregar muito mais, que consegue fazer a diferença. Então isso não é contabilidade com significado. Por mais que a contabilidade registre, organize, demonstre, analise e acompanhe a execução dos planos econômicos da empresa. Isso é o que é feito. A gente faz muito mais do que os aspectos legais e fiscais. O nosso cliente, muitas vezes, ele não está interessado nessa questão burocrática. Ele não está interessado na quantidade de obrigações acessórias que a gente tem, porque isso não gera valor para ele. O que você tem que entender é que você tem que começar a analisar qual é a sua causa, no que você acredita, por que a sua empresa existe em primeiro lugar e por que eu deveria me importar com isso. Comece pelo porquê, entenda de que forma de fato você pode gerar valor para o seu cliente. Você pode fazer com que o seu serviço contábil tenha significado para os outros, tenha significado para o seu colaborador, tenha significado para o empresário contábil, tenha significado para o seu cliente. Então a gente tem que ir além do que está, além do óbvio. A gente tem que ir além do que os livros mostram. Isso é o que eu chamo da contabilidade com significado. Afinal, o que é essa contabilidade com significado? Para que o negócio, gente, prospere e que tenha sucesso, é preciso que ele tenha significado para as pessoas que se relacionam com ele. Com isso, o propósito acaba sendo muito maior do que apenas fazer negócio e ganhar dinheiro. Começa a ultrapassar esse limite e começa a envolver muito mais as pessoas. E aí vem o porquê. Imagine uma empresa de contabilidade. O que ela faz? O que ela oferece?
Eu diria que o porquê, por que nós existimos? Por que ter uma empresa de contabilidade? Porque nós queremos transformar sonho dos empreendedores em realidade. Como assim? Imagine que um cliente vai buscar uma empresa de contabilidade. Muitas vezes ele tem um sonho de abrir uma empresa, muitas vezes ele já é um empresário, mas ele quer fazer com que a sua empresa cresça, a empresa dele avance, conquiste novos mercados. É transformação em realidade. Como? Otimizando os negócios que geram valor para a empresa. A gente tem que fazer sim uma parte burocrática, mas o que dá valor? Como eu vou fazer? Agregando. E aí vem o que eu vou fazer. Conduzimos nossos clientes para gerir seus negócios com assertividade, indo além dos aspectos legais e fiscais. Então, quando a gente coloca, faz um ciclo de ouro, por exemplo, de uma empresa de contabilidade, a gente descobre o nosso porquê, nosso como, nosso quê. Tenha certeza que uma abordagem dessa forma, se você acredita nisso, se você passa isso para o seu cliente, gera, sim, muito mais significado do que falar da relação de atividades burocráticas que você tem que fazer, da quantidade de obrigações acessórias que você tem que emitir, tem que enviar. Por mais que a gente também vai falar, mas traga o que de fato vai fazer a diferença no seu negócio. E aí, a contabilidade com significado é aquela que conhece o significado do negócio, que prioriza as pessoas, conhece suas necessidades, buscando satisfazê-las, se relaciona de forma diferenciada com as pessoas, no meio que ela está, com a sociedade, com o governo, conquista o respeito da sociedade e são admiradas, entende que fazer negócio vai além de ganhar dinheiro. Isso é uma contabilidade com significado. E, nesse ponto, a gente entende e foca nas pessoas. Quem são as pessoas da contabilidade? Os empresários, os colaboradores e os clientes. São as pessoas que se relacionam mais diretamente com a empresa. E é nesse ponto que a gente vai explorar cada um. A gente vai trabalhar com o empresário contábil, a gente vai falar um pouquinho dos colaboradores e dos clientes que a empresa contábil tem. Vamos lá? O empresário. Quem é este empresário contábil? Vou falar no começo de uma forma genérica. Muitas vezes, quando a gente se forma, sai da faculdade, a gente pensa em empreender dentro da área contábil, ou mais lá na frente, quando a gente cria coragem, a gente abre a nossa empresa de contabilidade com um sócio ou sozinho. Mas no começo, geralmente, a gente começa pequeno, a gente começa muitas vezes só. Então, no comecinho deste negócio contábil, é o empresário que faz todo o negócio acontecer. Ele faz e é responsável pela parte técnica e operacional. Ele é o especialista e o generalista. Ele que faz tudo dentro da empresa. É ele que atende o cliente, é ele que vende o negócio, é ele que lidera as pessoas, os times, quando ele já está mais estruturado. É ele que busca a solução dos problemas de todas as ordens. É aquele que tem também uma grande pressão. Quando o negócio cresce, prospera e se torna bem mais estruturado, geralmente este empresário contábil assume a gestão da empresa de contabilidade. Ele sai um pouco dessa parte técnica e ele vai para essa parte mais gerencial do negócio. Até porque ele precisa disso para poder crescer, para levar o seu negócio para outro patamar. Então, este é o desenho mais ou menos genérico do empresário contábil que a gente tem no nosso país. E aí, vem uma série de elementos. A gente tem que entender que o empresário ele não é vítima, ele não é herói, ele não é vilão, ele é o empresário, que desempenha diversos papéis. E assim como qualquer um, tem uma série de desafios. É um desafio diário ser empresário nesse país, independente de qual seja o ramo. E no ramo de contabilidade não é diferente. O empresário contábil, assim como os demais, enfrenta turbulências diárias nos mais diversos campos, como política, economia, legislação, insegurança jurídica, burocracia, altas taxas de juros, relações conflituosas de trabalho, dentre tantas outras. Tem também um medo, né, de que tudo pode mudar de repente, abalando a estrutura do negócio. Uma coisa que aconteceu agora, quem esperava, né, por um momento desses, onde rapidamente teve que se adaptar e mudar todo o seu negócio. Então, um empresário ele tem diversos desafios. É preciso ter persistência e coragem para abrir e manter um negócio no Brasil, seja qual for o ramo. Fora a concorrência, que é muito grande, e às vezes a gente ainda encontra negócios desleais, não é isso? Bom, então a gente tem esse panorama desse empresário contábil. Mas também tem uma série de ideias meio equivocadas que giram em torno do empresário. Vamos ver se você compartilha de alguma dessas.
Existe um mundo utópico que as pessoas criaram em torno do empresário. E o empresário contábil não é diferente, ele não vai fugir à regra. Bom, muitos acreditam que os empresários eles têm uma alta lucratividade, alguns são multimilionários, com muitas viagens, imóveis, carros, status. Sim, alguns sim conseguem. Só que a grande maioria das nossas empresas, elas são de pequeno porte. E chegar a esse patamar é uma exceção. Chegar a esse patamar é difícil. Somente aquelas empresas que de fato se diferenciam, que conseguem manter e sustentar o seu negócio. E com o empresário também. Então, nos bastidores, né, nós temos um empresário que tem diversas incertezas, que trabalha duro, que faz um investimento muito grande de tempo e de recurso financeiro, de sonhos, às vezes de frustração. Envolve de fato muito trabalho. Então, quando a gente pensa, infelizmente, a gente tem uma cultura aqui no Brasil de que muitos acham que o empresário é aquela pessoa que vai explorar. Hoje, gente, não existe mais essa perspectiva. Nós temos o quê? Uma filosofia do ganha-ganha. Empresas que querem prosperar, tem que existir uma igualdade. A gente tem que começar a ter uma certa empatia em relação ao empresário. Como eu coloquei, existe um investimento alto de recursos financeiros, de tempo, de sonhos, e que nem sempre atende a expectativa. Que é preciso muito tempo para que de fato consiga chegar a um determinado patamar, a um determinado grupo, onde de fato ter um retorno, não só financeiro, mas o financeiro também. Então as pessoas precisam também ter um olhar com muito mais empatia para o empresário contábil. E aí, quando a gente fala de sucesso, quais são os objetivos de um empresário contábil? São diversos. Muitos pensam em transformar o sonho dos empreendedores de fato em realidade, agregar valor na vida das pessoas, óbvio que ter lucratividade, crescimento e consolidação da marca da sua empresa, ser uma referência no seu ramo, em síntese, ter sucesso. Isso é um desejo de muitos empresários. Mas como conseguir tudo isso? Como adquirir? Como chegar nesse nível? Como levar a sua empresa para este patamar? Esta é a pergunta. Como conseguir esse sucesso? Através de um negócio com significado. Então, como conseguir atingir esses objetivos? Tem que existir um alinhamento do propósito do negócio com as partes interessadas, indo além de oferecer um bom produto e serviço. Tem que gerar um significado no seu negócio, junto aos seus clientes, colaboradores, alinhado, óbvio, com as expectativas desse empresário. Investir na construção de uma marca, de uma reputação, com honestidade, alinhamento de propósito, qualidade, com diferencial. Somente assim a gente consegue levar a nossa empresa para um outro nível. Somente assim a gente consegue, de fato, permanecer nesse mercado que muitas vezes é competitivo e desleal. Estes são os elementos que a gente precisa. É fácil, Lorena? Não. Mas se você já tem essa mentalidade, onde você entende o papel das pessoas dentro da sua empresa, é muito mais fácil você conseguir. É muito mais fácil você ter uma empresa muito mais estruturada, direcionada para o sucesso. Eu volto a chamar a atenção da importância do empresário contábil. É o líder que dita o ritmo da equipe, é o líder que direciona. Então, a gente precisa ter, sim, um empresário com essa mentalidade. Muitas empresas contábeis já estão ressignificando seus negócios. Isso não vai parar de crescer. A mudança de mentalidade deste empresário de contabilidade é importante. Começar pelo ponto de como você encara o seu negócio. É como um escritório de contabilidade? O escritório de contabilidade, talvez naquele primeiro momento, quando o negócio começou, quando era você que fazia tudo. Mas quando você encara a mentalidade de que você é sim um empresário, você já começa a ver o seu negócio com outros olhos. Se você não mudar, o seu negócio não vai mudar. Se quiser continuar crescendo, você precisa virar o jogo, precisa ir além do conhecimento técnico, precisa trabalhar essas características comportamentais, precisa fazer com que o seu negócio tenha um verdadeiro significado para as pessoas. O maior desafio não é a tecnologia, são as pessoas. Pois são as pessoas que inovam o negócio, não a tecnologia. Conheça as pessoas, inspire as pessoas, tenha fã ao invés de somente clientes e colaboradores. Acredite no seu negócio, leve o seu negócio para outro nível, como gerando significado. Vamos falar agora dos clientes de uma empresa de contabilidade que também são empresários. E quem é esse empresário no Brasil? Gente, a gente tem que entender que o ideal seria que os empresários conhecessem um pouco da linguagem contábil, conhecessem um pouco de negócios, mas a realidade é diferente.
O empresário no Brasil, primeiro, ele é uma pessoa que tem sonhos, coragem para empreender, que no começo ele também é o faz tudo, é o produtor, o vendedor, o gestor de pessoas. Muitas vezes é aquela pessoa que conhece a atividade fim do negócio, que sabe fazer, mas nem sempre, ou geralmente, ele não tem formação sobre como gerir o negócio, não tem informação de como ler um demonstrativo contábil, não sabe ainda como compreender um fluxo de caixa. Então, muitas vezes, é o empresário que nós temos, é o tipo de cliente que a gente tem que lidar. Aí você me pergunta, sim, Lorine, o que fazer? Ensine para o seu cliente. Passe para ele o que é importante, das informações. Ensine ele a compreender aquela informação. Dê, além de instrumentos, orientações. Isso pode ser através de tantas formas, gente. Pode fazer um vídeo rápido, como eu vou fazendo aqui com vocês. Faz um vídeo explicando passo a passo. Chama numa primeira reunião, explica como é. Depois manda um e-mail estruturado. E aí você vai dando suporte para que ele possa, de fato, gerir a sua empresa. Então, a gente pode fazer a diferença, a gente pode fazer mais. A gente tem que entender que esse cliente, de fato, ele tem uma série de necessidades e expectativas. Então, como você vai perguntar? O que ele deseja? O que o seu cliente deseja? O que ele precisa? Então, na empresa contábil, muitas vezes esse cliente, esse empresário, eles não sabem necessariamente como manter uma empresa. Você não sabe a expectativa dele. Então, pergunte qual é a sua necessidade, pergunte o que ele não compreende, mostre para ele o instrumento. Isso faz toda a diferença. Então, você tem que alinhar essas necessidades com essas expectativas. Então, vai dar um pouco de trabalho no começo, mas com certeza você vai colher muitos frutos bons por conta desse alinhamento no começo. Se você pergunta o que ele quer, certamente ele vai querer ajuda, ele vai querer resultados, ele vai querer uma relação com base na confiança, informação, ele quer valor e não preço, ele vai buscar soluções, ele quer uma experiência na contabilidade, ele quer uma novidade, ele quer realizar sonhos, ele quer um melhor relacionamento. Eu sempre dou um exemplo, eu sempre uso isso aí. Hoje a gente tem que investir muito mais em relacionamento, em experiência. Vamos imaginar que eu esteja com fome e eu queira comer. Eu posso ir no fast food, no McDonald's, no Burger King e comprar um hambúrguer, fritas e refrigerante para matar a minha fome. Mas eu posso querer viver uma experiência gastronômica. E o que é isso? Eu posso querer ir em um restaurante em que tem um atendimento personificado, em que tem um menu onde eu possa escolher o meu prato que será feito exclusivamente para mim. Onde eu posso ter um sommelier, vou ter um maître, onde vai me servir uma bebida, um ambiente climatizado, um manobrista. Então, observe, nos dois exemplos eu comi, eu fiz uma refeição, mas um me proporcionou uma experiência. E por que a gente não pode proporcionar uma experiência para esse nosso cliente? Por que não? Porque você não pode fazer isso diferente. Então, observe, hoje a gente tem também uma tendência muito grande de contabilidade online. Essas contabilidades que têm crescido. Por quê? Porque é um público específico. Ele quer simplesmente a guia de tributos. Ele quer somente a sua folha, ele só quer aquela informação. Mas se você tem um negócio contábil tradicional, o seu cliente quer mais, ele quer um atendimento, ele quer uma conversa com o contador, ele quer uma atenção. Então, promova essa experiência, se aproxime, gere valor acima de tudo. Como saber o que ele deseja, eu já disse. Basta você perguntar, acompanhar, precisa ter feedback periódico. Faça uma ligação. Nesse momento, por exemplo, com certeza, a depender do segmento dele, como a maioria das empresas, ela está parada, ela está tendo uma movimentação mais baixa. Ligue, procure saber, se importe verdadeiramente. Veja como você pode auxiliar. Então, agregue valor, esse corpo a corpo, esse olho no olho, corpo a corpo agora não pode, mas o olho no olho, você pode fazer uma chamada de vídeo em que você pode estar olhando, você pode se importar, às vezes ele só quer falar, então você tem condições sim de fazer um atendimento diferenciado, de investir neste relacionamento com seu cliente. A contabilidade é a língua dos negócios. Warren Buffett. Esse homem é um mega empresário, tá? Ele doou parte da sua fortuna para atividades filantrópicas e ele sempre disse que a contabilidade é a língua dos negócios. E eu gosto de usar essa frase, sabe por quê? De fato é.
Como é que você vai gerir uma empresa se você não tem um conhecimento mínimo de contabilidade? A realidade no nosso país é que muitos empresários não têm este conhecimento, mas a gente pode sim fazer uma cartilha, um e-book, um vídeo, um podcast, um áudio, e a gente pode mandar e pode explicar pelo menos o mínimo necessário para que ele possa ter aquela informação e que ele possa utilizar adequadamente. Então, lembre dessa frase e faça com que ele tenha conhecimento da linguagem contábil. Vamos falar agora dos colaboradores. Então, se o negócio contábil estiver mais estruturado, ele vai ter uma quantidade grande de colaboradores, pois são os colaboradores que conseguem atender a necessidade do negócio, pois são eles que atendem os clientes, que fazem a parte contábil, fiscal, a parte do departamento pessoal. Então, eles que tocam o negócio. Então, os colaboradores desempenham um papel fundamental dentro do negócio. Só que para isso, tem que ter também um significado no seu trabalho, para que eles continuem constantemente motivados e estimulados. Um grande desafio das empresas hoje é o quê? Reter talentos. E como é que eu consigo reter talentos? Como é que a empresa consegue reter talentos? Não só valorizando, respeitando, mas através de um plano de cargos e salário justo, uma possibilidade de crescimento, através de um estímulo constante. Então, se você tem uma empresa contábil e você consegue uma aproximação dos seus colaboradores, uma aproximação inclusive afetiva, onde gera confiança, transparência nessa relação, com certeza você vai conseguir reter talentos. Quando você consegue estabelecer desafios proporcionais às competências desses colaboradores, eles vão se manter constantemente motivados. E também o trabalho com significado. Então, se você, por acaso, é um colaborador que trabalha em uma empresa de contabilidade, trabalhe com significado. O que é isso? É você ter um trabalho que une o talento à sua paixão. Sim, tem gente que adora fazer um balanço, fechar aquele balanço, fazer uma conciliação bancária, que consegue fazer aquela folha de pagamento, que tinha alguma coisa que você não conseguia descobrir, de repente você foi desafiado e você conseguiu. Então, trabalhar com significado é fazer algo que você gosta. É mais do que resolver um problema real. É você unir essa paixão e um talento. É buscar resolver um problema, uma necessidade real. Precisa estar integrado com o que você acredita, com seus valores. Precisa ser pago para fazer algo que você goste. Então, trabalhar com significado faz toda a diferença na vida de um colaborador. Onde você trabalha de uma forma satisfeita, realizada, onde você tem leveza no seu trabalho, onde tem um clima organizacional que é muito positivo, onde você vai para casa feliz, ao invés de você levar problemas do trabalho para casa. Então você tem como proporcionar isso daí dentro da sua empresa de contabilidade. E se você é um colaborador, você também é responsável pelo ambiente que você está inserido. Não é só apenas, não é uma responsabilidade exclusiva do líder, não. Quando a gente encontra um verdadeiro significado para o nosso trabalho, isso faz toda a diferença. Quando eu digo que eu sou uma professora apaixonada, eu digo que eu consigo sobreviver fazendo o que eu gosto. Eu amo, eu vou estimulada, eu vou feliz. Isso faz uma diferença muito grande na vida da gente. Trago para vocês aqui um estudo da Harvard Business Review, que diz o seguinte, que as pessoas que trabalham em empresas com propósito relatam quase o dobro de satisfação no trabalho e são 3 vezes mais propensas a permanecer na organização. Então, quer reter um talento? Então, estimule essas pessoas, busque o significado do seu negócio, envolva essas pessoas com o propósito da sua empresa contábil. E aí você vai ter, sim, colaboradores muito mais engajados, propensos a ficar e reter estes talentos. E qual é o seu significado na empresa? Faça o ciclo dourado para você também. Por que você está ali? Como? O quê? Faça essa reflexão, comece a trabalhar com significado. Isso faz toda a diferença. Quem sabe quando você fizer esse ciclo dourado, quando você fizer essa análise, você pode descobrir que você gosta de atuar em um outro determinado segmento dentro da mesma empresa, que você pode desenvolver um talento melhor dentro de um aspecto específico, de uma consultoria, de uma análise tributária, de um planejamento. Então, busque um significado, busque se motivar, estar constantemente engajado no seu negócio. Busque estímulos, isso faz toda a diferença. Eu gosto de uma frase que é muito bacana, seja o colaborador que você gostaria de ter. A mesma coisa em relação ao líder. Simon já disse isso, Simon Sinek, seja o líder que você gostaria de ter.
Se a gente fizer essa reflexão, se a gente colocar isso em prática, isso vai fazer toda a diferença dentro do nosso ambiente de trabalho. Uma frase também de Tom, ele diz que as probabilidades de se sentir completamente envolvido com seu trabalho aumenta 250% se você trabalhar com projetos que tenham significado para você. Pense nisso, reflita sobre isso. E hoje, para ser um colaborador dentro de uma empresa, para manter também não só a retenção do trabalho, mas que a empresa, a organização tem interesse em te ter como um colaborador, a gente tem que ir além desse nosso conhecimento técnico. Tem uma máxima que diz o seguinte: contrata-se pelo currículo, demite-se pelo comportamento. E sim, cada vez mais estudos têm mostrado que muitas contratações são pelo currículo, ou seja, pela nossa capacidade técnica, mas a manutenção do nosso trabalho é pelo comportamento. E quando existe um desligamento, muitas vezes é mais por um comportamento inadequado que vai de encontro com os valores da empresa do que a falta de um conhecimento técnico. Tem que existir um alinhamento dos propósitos pessoais e organizacionais. Os millennials, que são as pessoas nascidas entre 1995 e 2010, eles são consumidores socialmente conscientes e se identificam com empresas que tratam, né, os seus colaboradores de forma mais justa, fazem contribuições para a melhoria da sociedade. Então, esses jovens que estão chegando no mercado de trabalho, eles têm que ter este propósito alinhado com os objetivos organizacionais. Então, pense nisso, trabalhe suas habilidades comportamentais, porque a forma como você se comporta, não adianta você ter o maior conhecimento técnico, ser o melhor tributarista, você ser aquela pessoa que conhece fazer, que conhece um fluxo de caixa, que faz um fluxo de caixa, uns demonstrativos, se você não tem integridade, honestidade, inteligência emocional, se você não sabe se relacionar com os seus colegas. Assim como o empresário, ele tem que desenvolver essas habilidades também comportamentais para saber liderar de forma humanizada. Aí eu gosto dessa imagem que ela fala assim, selecione uma ou mais competências. E aí a gente tem inteligência emocional, a comunicação assertiva, a alegria, a felicidade, o bom humor. Ser otimista faz toda a diferença. Saiba se relacionar com as pessoas, trabalhar em rede, ter inteligência emocional, busque desenvolver cada vez mais essas habilidades. Com certeza você fazendo isso, você vai ser um profissional muito mais cotado, muito mais valorizado no mercado de trabalho dentro da sua empresa. Você pode crescer, gerenciar, gerenciar processos, conduzir pessoas. Pense nisso, invista também nessas habilidades. Esse momento que nós estamos passando, né? Todo mundo já disse, nós estamos na mesma tempestade, embarcações distintas. Só que a forma como você está engajado em ajudar a empresa, em ajudar o seu colaborador, vai fazer toda a diferença. Então, trabalhe esse seu QE, porque nós temos o QI, o coeficiente de inteligência, vamos direcionar isso mais para as habilidades técnicas, o QI, né, essa inteligência, o QE, essa inteligência emocional, o QA, o coeficiente de adaptabilidade. Então, a gente precisa estar desenvolvendo essas outras áreas para que, de fato, a gente tenha uma importância, tenha um valor ainda maior, que a gente consiga agregar valor e significado ao nosso trabalho. Nós temos que tentar pensar estrategicamente, global e criticamente, ter uma flexibilidade cognitiva e criatividade. Hoje o mercado tem exigido cada vez mais isso. As organizações, as empresas contábeis têm que buscar estimular isso por parte dos seus colaboradores. Isso é uma mão de via dupla. Trabalhar de forma colaborativa em rede. Cada vez mais são parcerias, são negócios ajudando negócios, empresas ajudando empresas, colaboradores ajudando colaboradores. Então, a gente tem que aprender a desenvolver essas habilidades, ter empatia com o próximo. Isso faz toda a diferença em um negócio com significado. Nós temos também, quando a gente fala de trabalhar em rede, daquelas pessoas, daqueles colaboradores, nós temos algumas determinadas posturas que não são mais admitidas nos dias de hoje. Aconteceu algum problema na empresa? Quem é o culpado? São as perguntas mais frequentes. Quem fez isso? E as respostas, quais são as respostas mais frequentes? Não fui eu, não sei de nada, nem estava aqui, isso é coisa de fulano, Beltrano é quem costuma fazer isso. Não disse que isso não ia dar certo? Então, olha, quando acontece alguma coisa, sempre tem aquele que vai procurar o culpado, vai procurar quem fez.
Sempre tem algumas respostas que dizem, não fui eu, isso não foi, isso é coisa de fulano, eu falei que isso ia acontecer. Será que hoje, de fato, a gente precisa desse tipo de comportamento? Eu não sabia, eu sabia que isso ia acontecer. Será que isso de fato... Não, gente, essa postura não é mais admitida. Hoje a gente tem o foco na solução, a gente busca algo de forma colaborativa. Ao invés de procurar o culpado, vamos procurar resolver. Ao invés de apontar, vamos ajudar. Resolvido o problema, aí sim, a gente pode sentar para ver o que aconteceu, para que não ocorra novamente aquele problema, para que a gente descubra onde está a falha no processo, não para ser punitivo, mas para ser corretivo. Então a gente tem que mudar a nossa mentalidade, a gente tem que botar um foco muito mais voltado para a solução do que para o problema. Eu costumo dizer, onde a gente foca, expande. Você quer focar no problema ou quer focar na solução? Quer focar na solução, para que ela se expanda e a gente consiga buscar alternativas diferentes e criativas. Lembre-se, você é uma peça importante dentro do negócio. Vamos contribuir para a construção de um ambiente saudável e harmônico. Todos nós somos responsáveis pela construção desse ambiente, desse clima organizacional. Colocar o interesse das pessoas em primeiro lugar. Isso faz toda a diferença para o negócio. O melhor não seria primeiro buscar a solução do problema e só depois buscar as causas para evitar que acontecesse novamente? Uma equipe desarmada e comprometida com a tarefa faz o trabalho fluir de uma forma harmônica e célere. Onde você foca expande, lembre-se disso. Então, lembre-se que você precisa focar na solução. Tenha o foco na solução. É preciso desempenhar o seu papel para impulsionar um negócio. Seja você empresário, você colaborador, seja você o cliente, você precisa fazer a sua contribuição. Então, quando todas as peças estão harmônicas, caminham com o mesmo propósito, gerando significado, não tem como não dar certo. Se você, óbvio, entrega um produto, presta um serviço de qualidade. Então, esse é o diferencial do seu negócio. Lembre-se que o bom da vida é ser feliz. Então, dentro do seu negócio, dentro da empresa que você trabalha, dessa empresa contábil, busque o sucesso, a felicidade. O bom da vida é ser feliz. E para isso eu gosto muito de uma ideia, de uma concepção de Jerônimo Temel, em que ele diz que para buscar essa felicidade, esse sucesso, a gente tem que buscar a realização pessoal, profissional, financeira e o equilíbrio destas três. Com isso, a gente consegue sim prosperar e caminhar. Chegamos já próximo ao fim. Eu quero lançar essa pergunta para ver se vocês conseguiram captar essa ideia que eu tentei trabalhar ao longo desse bate-papo. Como se tornar uma empresa contábil com significado? Me responda, você sabe? Tenho certeza que você sabe como se tornar essa empresa contábil com significado. Então, nós temos que lembrar que uma empresa é formada por produto, processos e pessoas. Hoje nós trabalhamos aqui nessa perspectiva das pessoas, de dar significado, gerar valor, envolver as pessoas nesse processo. E, para finalizar, para que você tenha uma empresa contábil, um negócio com significado, é importante que você seja ético e construa relações de confiança. Agregue valor na vida das pessoas. Trabalhe com significado. Foque no positivo e na solução. Seja criativo, colaborativo e integrador. Tenha força de vontade e determinação. Desenvolva inteligência intrapessoal e interpessoal. Cresça com a dificuldade e valorize as conquistas. Procure conhecer bem as pessoas com quem se relaciona. Faça o seu trabalho com responsabilidade e comprometimento. Acredite no seu potencial e reconheça o seu valor. Pense nas pessoas. Priorize as pessoas. E quero deixar com vocês uma mensagem final, uma fala de Harold, em que ele diz: você não se torna feliz perseguindo a felicidade. Você se torna feliz ao viver uma vida que significa algo. Eu sou a professora Lorena Pinho. Esse é o meu Instagram, Lorena Pinho Oficial. Em breve meu site estará também disponível. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido, que eu tenha plantado essa sementinha da contabilidade com significado no coração e na mente de vocês. Foi um prazer enorme. Qualquer dúvida pode me procurar nas minhas redes, pode mandar um direct, que eu estou à disposição. Um beijo, até uma próxima oportunidade.